Salve família! E aí, meus amores? Tava aqui gravando stories para o Instagram agora há pouco. E aí, lançando, viu? Agora 1º de março. Observem. Mês da Mulher. Vai ter um lançamento maravilhoso de uma promoção aí imperdível só para poucas mulheres, tá? Porque o movimento ele tá bem reduzido porque a agenda já tá bem comprometida do mês, né? Então eu tenho que acolher poucas mulheres nesse primeiro momento. Mas depois você dá uma olhadinha lá e vê se de repente sente o chamado pra coisa, se sentir, tá tudo certo, a gente agenda, beleza? Agora vamos começar nosso vídeo com a leitura de hoje. Eu estava embaralhando, gente, as cartas, tá? Lá, e aí pulou a carta do arrependimento. Então eu disse lá, vocês podem até conferir, eu vou deixar o arroba aí. Vocês têm 24 horas pra conferir, lógico, né? Quem não chegar em 24 horas não vai ver depois. Mas que essa carta de hoje, ela foi sorteada lá, tá? E tá tudo bem. A gente considera, certo? Não deixa de considerar, não. Tá tudo, não tem nada errado aqui, tá tudo certo. Vou ler a cartinha pra vocês. Hoje tem um monte de passarinho aqui cantando horrores. Não sei se vocês estão escutando daí. Arrependimento. Quando Chibli atirou a rosa. Vou pegar a cartinha, né? Vou botar aqui pra vocês. Se você fez algo errado, vá falar com a pessoa a quem você ofendeu. Seja humilde, peça seu perdão. Apenas essa pessoa poderá perdoá-lo, ninguém mais. E lembre-se de que esse é o significado da palavra pecado. Esquecimento. A partir de agora, não se esqueça mais. Não volte a cometer o mesmo erro, pois do contrário, seu pedido de desculpas perde o sentido. A partir de agora, seja mais cuidadoso, fique alerta, seja mais consciente. Lembre-se de não repetir os mesmos erros. Você deve decidir isso dentro de você. Então, estará de fato arrependido. O arrependimento pode se tornar um fenômeno muito profundo se você compreender a responsabilidade. Nesse caso, mesmo uma pequena coisa, se ela se tornar um arrependimento, não apenas verbal, não apenas na superfície, se ela entrar fundo dentro de você, se você se arrepender lá no fundo, se todo o seu ser se agitar, tremer e gritar, e as lágrimas rolarem, não somente dos seus olhos, mas de cada célula do seu corpo, então o arrependimento pode se tornar uma transfiguração. A primeira vez que o nome de Chibli tornou-se conhecido foi quando Mansur al-Hillaj estava sendo assassinado. Muitas pessoas já foram assassinadas no passado por outras pessoas que se diziam religiosas. Jesus foi assassinado, mas nunca houve um assassinato como o que ocorreu com Hal-Lijá. Primeiro, cortaram suas pernas, ele ainda estava vivo. Depois, suas mãos. Então, sua língua foi cortada e seus olhos foram arrancados, e ele continuava vivo. Ele foi cortado em pedaços. E qual foi o crime que Mansur cometeu? Ele disse, Anal Haq, que significa, eu sou a verdade, eu sou Deus. Todos os videntes Upanishads declararam isso. Alam Brahmanri, eu sou Brahma, o ser supremo. Mas os maometanos não podiam tolerar isso. Mansur é um dos grandes sufis. Quando começaram a cortar suas mãos, ele olhou para o céu, rezou para Deus e disse, você não pode me enganar, posso vê-lo presente em cada uma dessas pessoas aqui. Você está tentando me enganar? Veio como um assassino, como um inimigo, não importa. Eu lhe digo. Qualquer que seja a forma em que você venha, eu o reconheço, porque eu reconheci dentro de mim mesmo. Agora já não é possível me enganar. Chibli era um companheiro, um amigo de Hal Hilaj. As pessoas estavam jogando pedras e lama em sinal de despeito, mas Chibli permanecia ali. Mansur sorria, ria, e subitamente ele começou a chorar, porque Chibli havia jogado uma rosa para ele. Alguém perguntou, qual é o seu problema? Quando jogam pedras, você ri? Ficou maluco? E Chibli lhe atirou apenas uma rosa. Por que está chorando? Mansur respondeu. As pessoas que estão jogando pedras não sabem o que fazem, mas Chibli sabe. Para ele será difícil obter o perdão de Deus. Os outros serão perdoados porque estão agindo em total ignorância. Não podem agir de outro modo. Em sua cegueira, isso é tudo o que podem fazer. Mas Chibli é um homem que sabe. Por isso estou chorando, por ele. É o único homem aqui que está cometendo um pecado. O que Mansur falou mudou a vida de Chibli completamente. Ele jogou fora o Alcorão, as Escrituras, e disse, eles nem mesmo puderam me fazer entender isto. Todo conhecimento é inútil. Agora irei procurar o conhecimento correto. E mais tarde, quando lhe perguntaram por que havia tirado a flor, Chibli respondeu, tive medo da multidão. Se não jogasse nada, poderiam pensar que eu pertencia ao grupo de Mansur. Poderiam se tornar violentos comigo também. Joguei a flor. Era apenas uma solução temporária. Mansur estava certo. Ele chorou por meu medo, pela minha covardia. Chorou porque eu compactuei com a multidão. Mas Chibli entendeu.
E o choro de Mansur tornou-se uma transformação. Olha só, né? Forte. Nem vou dizer que carta linda, né, gente? Mas posso dizer que carta forte. Principalmente porque traz a gente para um lugar de profunda reflexão com relação a paradigmas, a dogmas, as questões que são colocadas em nossa mente, em nossos corações, a partir, né, da religiosidade. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não me lembro mais com quem, mas lembro que nós estávamos falando a respeito de religiosidade, de religiões. E o tanto que as religiões, elas só dividem, elas só separam, elas só desunem. Vocês acham mesmo que todos os avatares que passaram pelo planeta, incluindo a Jesus Cristo, eles queriam fundar religiões? Faça essa pergunta. Se faça essa pergunta, você acha que tamanha a grandiosidade de Jesus Cristo, ele quis uma religião formada? Foi ele mesmo quem criou o cristianismo? Hoje o cristianismo, e o cristianismo aqui está sendo só um exemplo, tá? Porque existem várias outras religiões. Existe. Inclusive, dentro desse livro que traz um contexto de muitas histórias, de muitos contos budistas, por exemplo, o budismo é mais uma religião. Candomblé, a Umbanda, o Espiritismo, o Hinduísmo, e todas as outras espalhadas pelo mundo. Estou citando uma como um contexto geral, que aqui para o Ocidente é a que mais prevalece, né? Vocês olham para as religiões, vocês acham que as pessoas que ali estão inseridas em um contexto visceral da palavra, 90% delas, né, gente? Porque sempre existe aqueles 10% que não se encaixa, que não se enquadra. E a gente também não deve generalizar tudo. Mas 90%, elas mais dividem ou elas mais unem? De alguma forma elas se sentem de igual para igual com todos os seus semelhantes, ou de alguma forma elas se sentem superiores por carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou muitas vezes estar ali meditando o dia todo sentado no mosteiro. Então, a gente tem que procurar olhar para essa coisa da religiosidade de uma forma mais questionadora. Trazer um pouco mais de senso crítico para isso. Isso é importante. E compreender o arrependimento de uma raiz profunda, desvinculando esse arrependimento da palavra pecado, porque aqui no Ocidente, para nós, que estamos, a grande maioria, ouvindo esse vídeo, assistindo e ouvindo, a palavra arrependimento está altamente vinculada com a palavra pecado. E a palavra pecado foi uma palavra e é uma palavra que ela é altamente usada de uma forma totalmente distorcida. Entende? Atribuída a certo e errado. Esse certo e errado pautados em crenças, em valores socioculturais. A gente não pode medir isso, gente. Não existe uma balança para medir certo e errado, porque o que é certo para mim não pode não ser para você e vice-versa, porque o que é certo aqui no Brasil pode ser errado em outro país, sabe? São valores, são culturas, são crenças, tudo, sabe? Em cada lugar do mundo é diferente, em cada lugar do planeta é diferente, em cada lugar do universo, do cosmos é diferente. E eu gosto da forma como se retrata o arrependimento aqui, né? Porque o arrependimento aqui ele é tratado de uma forma. Vamos até dar uma olhada aqui novamente, carta 52, para poder a gente deixar isso bem fixado na nossa mente, né? O arrependimento ele pode se tornar um fenômeno muito, muito profundo se você compreende a responsabilidade. Nesse caso, mesmo uma pequena coisa, se ela se tornar um arrependimento, não apenas verbal, não apenas na superfície, se ela entrar no fundo de você, se você se arrepender lá no fundo, se todo o seu ser se agitar, tremer, gritar, e as lágrimas rolarem não somente dos seus olhos, mas de cada célula do seu corpo, então o arrependimento pode se tornar uma transfiguração, que é você realmente se tornar um novo homem, né? Nesse processo intenso e contínuo do burilamento da reforma íntima, da mudança no padrão de comportamento, no padrão de pensamento, no padrão de postura diante a vida, diante o outro, diante ao próximo, e muitas vezes diante de você mesmo, compreende? Então, o significado da palavra pecado é esquecimento. Compreendam? Não tem nada a ver com algo que é errado diante de uma lei, de um dogma, de uma doutrina, de uma determinada matriz religiosa, que tem como base o cristianismo, porque é o cristianismo que dissemina o pecado, né? O pecado é esquecimento. O pecado é quando eu faço um acordo com uma pessoa e eu me esqueço do acordo que eu fiz e eu não cumpro esse acordo, por exemplo. E muitas vezes, além de descumprir o acordo, eu tenho ainda a magnitude, né, de não reconhecer o meu descumprimento e não chegar até a pessoa e pedir um perdão por aquilo. Poxa, minha irmã, eu acordei uma coisa contigo e de repente eu fiz o contrário, ou eu não fiz aquilo que era esperado, me perdoe por isso. Não, eu vou lá e jogo no esquecimento. Ou às vezes eu até peço perdão, mas aí depois eu volto lá e faço a mesma coisa, ou algo semelhante, ou algo parecido. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes? Quando eu era pequenininha, meu pai costumava dizer, né? Desde sempre eu ouço muito essa frase do meu pai.
Desculpa não resolve. Não me peça desculpa. Desculpa é você fazer diferente. Desculpa é você mudar essa postura. Nossa, quando eu era pequena aquilo me doía. Hoje, enquanto mãe, às vezes eu me vejo, eu me pego repetindo essa frase para minha filha. Não dessa forma exatamente, né? Algumas coisas que o meu pai falava eu não repito, como por exemplo, não me peça perdão porque desculpa e perdão não resolve. Isso eu nunca vou falar para minha filha, né? Mas o fato de dizer para ela, minha filha, perdão e desculpa não resolve. O que passou, passou. Já tá feito. O que realmente vai resolver é você mudar sua postura diante disso, é você não repetir mais, tá? O que importa é a gente olhar daqui para frente. Você não vai repetir mais isso e tá tudo certo. Porque a gente precisa desenvolver também esse grau de consciência, até mesmo nas nossas crianças, compreende? Já que nós estamos formando essas crianças. Então, saber direcionar essas crianças ao pedido de perdão com humildade, com respeito, mas também saber direcionar elas a uma mudança de postura, porque de nada adianta o pedido de perdão se depois você tá lá dando pau no ouvido e fazendo a mesma coisa, igual, semelhante ou pior. Compreende? Então, que a gente possa ficar com essa reflexão de hoje focado e pautado na seguinte frase. Eu vou passar a observar bem mais agora, né? Isso é um compromisso que eu assumo comigo diariamente e que eu vou assumir agora em voz alta, como um decreto, né? Já que tudo que nós falamos, nós decretamos. Então, seja um contrato com a espiritualidade de luz, né? Eu decreto, eu contrato que a partir de agora eu vou estar mais atenta ao meu modo de pensar, ao meu modo de sentir, de reagir diante das coisas, ao meu modo de falar, de me portar diante da vida, diante das pessoas, tanto dentro das redes sociais quanto fora. E eu vou procurar, né, formas de estar atenta para cumprir com os meus acordos, para não deliberar, para não, sabe, macetar, para não estar fazendo a coisa de qualquer jeito. E eu vou procurar também estar sempre oferecendo o meu melhor para as pessoas, dando o meu melhor, com a melhor das intenções, sem estar aquele vínculo de estar recebendo uma coisa em troca o tempo todo. Eu só dou o melhor, né? Mas também eu me abro para poder receber o melhor dessa pessoa, porque isso é mérito, é dharma, já que a gente busca estar sempre mantendo essa balança equilibrada, né? E dentro disso, eu vou também me colocar em um lugar de profundo e sincero arrependimento quando eu errar, reconhecendo que eu sou humana, que estou passível e sujeita ao erro, e tá tudo bem. Então eu erro, eu sou capaz de errar, mas eu sou capaz também de ter humildade, de pedir perdão, de perdoar, e principalmente de não cometer pecado, que é lançar aquilo no baú do esquecimento, não. Eu vou olhar para aquilo, eu vou me corrigir a partir daquilo. Então, se eu errei, eu busco a correção, a autocorreção. Eu não preciso que o outro venha e fique me corrigindo. Eu não preciso que o outro venha e fique chamando minha atenção. Eu não sou mais criança, né? Quando a gente tem criança em casa, a gente precisa estar corrigindo e chamando a atenção o tempo todo, mas enquanto adultos, nós não precisamos de ninguém nos corrigindo e chamando nossa atenção. Então, que nós sejamos adultos, cientes, maduros e responsáveis e autorresponsáveis por fazer as nossas próprias correções, a nossa própria reforma íntima, praticar o arrependimento verdadeiro e a transfiguração do nosso ser, de uma forma intensa, profunda, verdadeira. Isso é um comprometimento meu para comigo mesmo. Porque só esse caminho pode me levar à salvação. A salvação é individual. E só eu posso me salvar. Eu não posso salvar você, você não pode salvar a mim. Então que você possa mergulhar nesses mistérios de hoje, assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, porque tem muita coisa aqui decodificada que a gente vai precisar de tempo para processar, digerir e decodificar. E tá tudo bem. Se a gente não assiste hoje, amanhã e depois, a gente assiste hoje, semana que vem, o mês que vem, ano que vem, tá tudo certo. E que você possa também, se possível, deixar um gostei, deixar um comentário, compartilhar isso com alguém, se você acha válido, relevante, para fortalecer e auxiliar no crescimento aqui do canal, do meu trabalho. Eu fico profundamente agradecida e agraciada, tá certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine teus dias, teus passos, e que você tenha um mês de março excelente. Além disso, que você faça do mês de março um mês excelente, que o universo possa conspirar ao seu favor para isso. Porque é o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Axé, até amanhã.